Esse primeiro sermão, nós vamos aqui ver alguns aspectos descritivos desta narrativa final aqui do capítulo 2, porque se os versos 4 e 6 nos mostrou que Deus havia preparado a fonte, como também as condições de alimento e sustento para Adão, agora os versos 8 até o verso 15, ele vai relatar o lugar aqui, ou podemos dizer também a moradia em que o homem e sua futura esposa iriam residir. Você percebe a ordem das coisas? Ele primeiro prepara condições, sustento, depois ele prepara um lugar para a moradia deste homem e, por último, ele entrega a sua mulher. Há uma ordem aqui, que essa ordem deve ser obedecida e acatada por todos vocês que são solteiros com relação ao casamento. E não inverter essa ordem de como Deus estabeleceu e resumidamente está aqui ensinado ou instruída no capítulo 2. Veja então o que nos diz essa porção do verso, a partir do verso 8 até o verso de número 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre para o oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Se os versos 5 e 6, ele afirmou que antes da queda não havia arbusto e ervas daninhas na habitação do homem, agora nós somos informados que Deus, ele plantou um jardim em um lugar chamado Éden. Obviamente foi o próprio Deus que deu o nome a este lugar. O verbo aí, irmãos, plantar, pode tanto ser entendido como construir ou introduzir algo. O fato é que o Senhor Deus, veja mais uma vez o nome de Deus sendo mencionado, como sendo Jeová Elohim. O que significa mesmo Jeová Elohim, como vocês viram pela manhã? O Deus Todo-Poderoso e Perfeito. Esse é o significado dos seus 2 nomes mencionados aqui. Então esse Deus Todo-Poderoso e Perfeito, ele proveu e também fixou um lugar, uma moradia, e ele coloca o homem ali. Se Deus havia provido condições de alimento e sustento para o homem, agora ele lhe concedeu uma casa para ele morar. Jardim aqui, irmãos, é uma palavra muito propícia nessa passagem, porque ela nos indica a especificação e a dimensão dessa moradia do homem. Primeiro, observe que o sentido dessa palavra originalmente é um lugar fechado, um lugar cercado. É um lugar que indica a ideia de um ambiente bem protegido. Proteção. Segundo, um lugar que não apenas ele é cercado, ele é protegido, mas também é um lugar aconchegante, confortável, íntimo. Um lugar próprio para uma boa e perfeita convivência social. Em suma, a gente pode resumir todas essas definições como sendo uma única expressão: é um lar. Um lar. Esses 2 primeiros pontos aqui nos são muito importantes nessa caminhada inicial de como deve ser a casa de um homem. A casa de um homem. Todo homem deve conhecer cada espaço, todo homem deve conhecer cada cômodo, lugar e os limites da sua casa, e fazer com que cada canto, cada espaço dessa casa seja um lugar seguro, confortável e de uma boa, santa e perfeita convivência. A ideia aqui que nos chama a atenção de prover segurança de um lar, que é algo que já está muito bem estabelecido por Deus quando Adão foi criado,
com a capacidade de proteger e cuidar de tudo que estava sob a sua jurisdição, ou seja, estava sob o seu governo e também sobre a sua responsabilidade. Um lar aqui, irmãos, é uma casa onde significa o lugar de um ambiente comum, um lugar de repouso, de vida, de comunhão e de relação mútua com o seu próximo. Olha o que Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Próximo e a ti mesmo nos reporta a um mesmo ambiente. Você vem à igreja uma vez por semana. O lugar comum de uma convivência do próximo, essencialmente ou primariamente, ainda não é este momento aqui do culto. E muito menos os outros ambientes de uma convivência social mais ampla. Seja o seu trabalho, seja qualquer outro lugar que você possa estar, onde há o maior número de pessoas, mas o seu lugar onde aqui somos testados na nossa convivência com o próximo, ele chama de lar. Terceiro, irmãos, ali era um local, veja, se era um local de promover proteção. Segundo, se era um lugar de uma boa convivência social, de intimidade, de uma vida em comum. Terceiro, ali era um local de culto, um ambiente espiritual. Olha o que Gênesis capítulo 3, verso 8, vai nos dizer. Há uma referência ali, um detalhe muito importante no verso 8. Olha o que ele nos diz. Ele vai nos lembrar que, aí no verso 8, que na viração do dia, Deus visitou Adão e Eva no jardim. Aqui é uma indicação clara, explícita, de que o jardim do Éden era um lugar onde a presença de Deus era permanente, santa e plena. Um lugar mais, preste atenção nessa aplicação, o lugar mais apropriado para que Deus possa visitar o seu povo, irmãos. O lugar mais íntimo, onde Deus, Ele nos convoca a estar em constante oração e também meditação da palavra, e também de convivência, testemunho e de relação mútua entre irmãos em Cristo, é a nossa própria casa. Antes mesmo da igreja e o seu templo, a nossa casa deve ser a primeira edificação, o primeiro monumento erguido para a visitação de Deus. A sua casa é lugar de culto? Meus queridos irmãos, a palavra é para você. Sua casa é um lugar de culto? Primeiro de todos os lugares onde um homem e a sua família deve buscar a presença do Senhor, antes mesmo que ele venha no dia do Senhor, no domingo, à casa dele, para que possam, juntos com outras famílias, adorarem ao Senhor. O primeiro lugar onde você deve buscar a presença do Senhor, junto com a sua esposa e os seus filhos, é na sua casa. E aqui eu estou me reportando ao culto doméstico. Você tem feito o culto doméstico? Aliás, o primeiro aspecto que envolve uma casa onde é um lugar de adoração é se este homem, ele se prepara para o culto doméstico, primeiro fazendo o seu culto particular. Se ele tem tido vida de oração e se ele tem tido vida de busca e leitura em ouvir a voz de Deus, em particular no seu privado, como o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, a partir do verso 7 e verso 8, quando ele diz: fechada a porta, entra no teu quarto em secreto, e em secreto orarás a teu Pai, e em secreto Ele te recompensará. Agora atente-se ao nome desse jardim. Se vimos que jardim literalmente significa proteção, conforto, intimidade, como também um lugar ali de um momento espiritual, de convivência e adoração com o nosso Senhor Deus. A palavra Éden, que é o nome do lugar onde estava esse jardim. A palavra Éden simplesmente significa prazer ou deleite. Literalmente indica um lugar aqui paradisíaco. Um lugar paradisíaco. Não sei se você já teve a oportunidade de ir num lugar paradisíaco. Inexplicavelmente um lugar belo e um lugar onde você
apenas não tem outros pensamentos senão descansar. Esse é o significado da palavra Éden. Então, primeiro ele diz que, nesse contexto aqui, ele diz que este lugar é um lugar de prazer, é um lugar onde deve-se buscar gozo, ou um lugar onde se oferece gozo. Inclusive, alguns teólogos, eles preferem traduzir essa expressão Éden como sendo aqui uma campina, ou um campo. Provavelmente, o rei Davi, quando ele ora o Salmo 23, lá o verso 2, ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. É possível que este verso ele tenha conexão com o nome de onde estava ali aquele jardim, a moradia dos nossos primeiros pais, que se chama então lugar de deleite e de gozo, porque era um lugar natural. Ele não tinha necessidade ali de construir uma casa, colocar telhado, ficar abrigado, porque a qualquer momento podia chover. Era um lugar perfeitamente natural. Perfeitamente natural. Mas ainda assim, o fato é que o Éden, ele realmente foi preparado para fazer jus ao título que o nome dele carrega, como sendo de um lugar agradável ou de uma residência agradável, como diz a famosa expressão que às vezes costumamos colocar na porta principal de entrada das nossas casas: lar, doce lar. Há uma razão muito forte para que este lugar seja mencionado assim com tantos detalhes aqui na sua localização, meus irmãos. Primeiro, porque ele diz que o Jardim do Éden, ou casa do deleite e descanso, ele está situado no Oriente. O Oriente aqui é uma referência antiga à direção leste. Eu acho que você deve se lembrar de algo que talvez você tenha estudado na escola, e lembrar qual é a direção que o sol nasce. Então, veja que o relato da direção que ele aponta, a localização desse jardim, era porque nesse lugar, era então, Adão, ele tinha o privilégio de contemplar o início do dia, a partir então do nascimento do sol, de maneira perfeita. A ideia aqui é nos reportar que uma casa estava constantemente sendo aquecida e que ela tinha luz refletida sobre ela praticamente o dia todo. Matheus Reim, quando ele comenta sobre esse texto, ele vai dizer que o Jardim do Éden tinha como seu telhado o céu estrelado, como uma obra de arte a contemplar nas noites frescas e agradáveis do homem e sua esposa. Quando eu era criança, obviamente eu fazia isso escondido do meu pai, mas poucas, mas algumas vezes, eu fui audacioso de subir a escada da parte do segundo andar da edícula da casa onde nós morávamos, e às vezes, bem tardinha da noite, eu tive a experiência de me deitar no telhado de barro da casa e ficar olhando para o céu, para cima, e ficar contemplando, já bem tarde da noite, as estrelas. Não sei se você já fez isso, mas veja como é que Matheus Reim considera isso como algo tão agradável, quando o homem e a mulher, quando eles iam ao anoitecer se deitar, e eles iam se deleitar numa intimidade santa e perfeita. Não havia telhado, não havia luz nem energia elétrica, porque não tinha necessidade disso, mas eles contemplavam perfeitamente toda a obra de Deus, como eu imagino Davi também, no Salmo 19, dizendo o verso 1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Só um homem grato ou uma mulher que tem gratidão no seu coração é capaz de dizer esse salmo com sinceridade e verdade no seu coração. Contudo aqui, irmãos, nós precisamos lembrar o que continha nesse jardim. Nós somos lembrados que Deus ele plantou uma abundância de árvores frutíferas. O verso 9 nos leva a isso. O verso 9, inclusive, contrasta esse relato com também os versos 5 e 6. Primeiro, observe que Deus havia preservado o habitat humano dos abrolhos e espinhos e as ervas daninhas, como nós vimos pela manhã. Deus não permitiu que elas predominassem na terra.
porque é uma vegetação seca, árida, uma vegetação que não produz frutos. Esse tipo de vegetação, ela não é comestível, então ela é uma referência clara de improdutividade e de algo que, pelo menos para nós, não tem nenhuma utilidade, é fútil. Aquilo que simboliza as coisas intragáveis que uma casa não pode ter. Uma casa, me permita o simbolismo e a aplicação aqui, não pode ter abrolhos, espinhos e nem ervas daninhas. Assim deve ser uma casa, é um jardim. Contudo, o verso 9 nos lembra que Deus plantou nesse jardim toda sorte de árvores frutíferas. Uma abundância sem tamanho, uma casa abastada e muito rica. A variedade de alimentos e de tudo o que lhe era necessário. Mais, irmãos, do que o necessário. Mais do que o necessário. Era o fato de que Adão, não Abraão, mas Adão, em seu estado de perfeição e retidão, ele poderia não apenas saciar o seu estômago da fome, mas ele, inclusive, ao comer todas aquelas frutas, aquela variedade de alimentação, ele tinha o gozo, no seu estado de perfeição, de degustar, de se deliciar, de se satisfazer com todos os frutos daquele jardim. Isso nos remonta a uma alimentação equilibrada, uma alimentação perfeita, saudável, sem qualquer agrotóxico ou qualquer outro tipo de produto químico. Não havia McDonald's, não havia esses fast foods que, se você colocar ele 24 horas em cima de uma mesa, aberto, sem nenhuma proteção, nenhuma mosca, nem mesmo as moscas tem coragem de comer o que nós comemos depois da queda. Essa era a alimentação, como também a apreciação que Adão tinha no seu estado de perfeição, de se satisfazer, meus irmãos, com todos aqueles frutos que Deus colocou nesse jardim. Olha o que um puritano certa vez descreveu sobre o jardim do Éden em relação ao verso 9. Ele diz assim: o céu era o telhado da casa de Adão, e nunca houve um telhado tão revestido e pintado de maneira tão curiosa. A terra era o seu piso, e nunca houve nenhum piso tão ricamente decorado. A sombra das árvores era o seu refúgio. Debaixo delas estavam a sua sala de jantar e os seus quartos, e nunca houve ambientes tão agradavelmente atapetados como estes. Os de Salomão, em toda a sua glória, não tinham a aparência destes. Quanto mais nós conseguirmos nos adaptar às coisas simples, e quanto menos nos permitimos os prazeres artificiais que foram inventados para gratificar o orgulho e a luxúria do homem. Particularmente, eu entendo que inclusive o Jardim do Éden, ele não foi plantado no sexto dia. Eu cheguei à conclusão, eu estou dizendo de mim mesmo, a opinião minha, mas ele foi plantado, ele foi edificado, se assim a gente pode usar essa expressão, ele foi ali criado no terceiro dia da criação. Quando Deus criou os vegetais e todas as formas de vida rígida, como nos relata o Gênesis capítulo 1, versos 11 e 12. Contudo, irmãos, há um detalhe aqui fundamental no verso 9, quando ele diz: e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não havia só árvores frutíferas do dia a dia de alimentação, mas há duas árvores especiais no centro desse jardim. Duas árvores no centro do Éden. A primeira é chamada de árvore da vida, e a segunda é chamada aqui de árvore do conhecimento do bem e do mal. Estas duas árvores são elementos pactuais contidos no relato da criação. Ela nos
eleva ao que Deus havia determinado a Adão e posteriormente a sua futura mulher Eva, quando lá nos versos 16 e 17, Deus disse à sua criatura, ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente. É claro que aqui está incluso a árvore da vida. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu fico imaginando que é exatamente o que geralmente está muitas vezes no centro da convivência de um lar. Ou a vida, ou a morte. Ou a nossa casa, ela é edificada sobre uma árvore onde nos alimentemos da vida, e a vida só está agora em Jesus Cristo. Não há mais como Adão, quando teve essa oportunidade, essa chance de poder desfrutar, de escolher para sempre a garantia da sua vida e de não experimentar a morte, a separação da comunhão com Deus e perder todo esse gozo, esse estado de perfeição. Mas a única forma agora onde nós vamos recorrer à vida é apenas pelo nosso Redentor Jesus Cristo, que no nosso lugar experimentou a morte. O conteúdo do pacto, irmãos, das obras, como vocês já muito bem aprenderam sobre isso, o conteúdo do pacto das obras aqui está muito bem representado nessas duas árvores. Uma nos aponta para a garantia da vida eterna, quando lá em Apocalipse, capítulo 22, o verso 14, nos remete a esta árvore como a fonte da vida eterna no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a outra nos aponta para uma ameaça, que é a morte. Vida não se refere apenas à garantia da imortalidade completa, ou, como às vezes tendemos a interpretar como sendo o prolongamento do tempo de existência na Terra. Me permite uma observação? Eu fico imaginando como que a ciência, os cientistas e tantos outros são tão tolos em achar que a tentativa de se encontrar o segredo da imortalidade ou da eternidade está no fato de termos a nossa vida, o nosso tempo de existência terrena prolongada. Isso é fútil. Isso é tolice. Porque a árvore da vida nos reporta algo que vai além do simplesmente ter o seu tempo de vida prolongado aqui nesse contexto terreno. É mais do que isso, irmãos. Aqui a árvore da vida nos reporta a coisa mais importante que você deve se preocupar dentro da sua casa, meu irmão. Meus queridos irmãos, porque o sermão, tanto da manhã como da noite, está sendo mais ainda direcionado para você, ou para nós. A coisa que mais você deve se preocupar, que envolve a vida ou a morte, é se você tem ou não comunhão com Deus. É se sua casa tem ou não comunhão com Deus. Ou se provavelmente você acha que tem, mas na verdade você está separado da presença de Deus, porque você ainda não tem Cristo como a sua fonte de vida eterna. Você entende isso? Isso era o significado do que envolve a árvore da vida. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal nos indica o fim dessa comunhão plena e perfeita com Deus. Morte, em certa perspectiva, não é aqui o fim de tudo. Infelizmente, algumas seitas ensinam que a morte significa a aniquilação da vida por completo, a inexistência, a extinção da existência de uma pessoa. Morte, irmãos, na essência, a palavra morte significa separação, interrupção dessa comunhão e perfeição que Adão tinha com Deus, como nós somos lembrados lá em Romanos, no capítulo 3, verso 23, quando ele vai mostrar essa realidade a partir da queda, de que todo homem está separado da presença e também da glória de Deus. Veja que com o pecado de Adão, todos os homens pecaram, e todos os homens, por terem pecado, nascido no seu estado de pecado, eles experimentaram a morte. Verifique isso depois em Romanos capítulo 5, o verso 12. Isso aqui nos leva a algo que é muito importante concernente ao jardim, que é um lugar simples, pequeno, mas esse lugar tão simples, modesto e pequeno, nos é chamada a atenção para um palco sendo preparado para
o grande drama que vai se desenrolar na história da humanidade. Este lugar de deleite, conforto e felicidade seria agora o cenário para um grande e intenso teste, uma grande e intensa provação a ser aplicado ao homem e à sua mulher, e por assim dizer, ao homem e à sua família. E mais ainda, um teste que não se limitava apenas a ele e a sua esposa, mas um teste que também envolveria ele e todos os seus descendentes na história da humanidade. Veja que o jardim é o núcleo de tudo que repercute na humanidade. Da mesma forma que a nossa casa é o núcleo onde tudo o que acontece, meus irmãos, ecoa em todas as instâncias da sociedade em que nós estamos inseridos. Tanto o bem como o mal tem a sua origem e núcleo na maneira em que um homem, sua esposa e seus filhos vivem de conformidade ou não com a lei de Deus, como está muito bem claro nos versos 16 e 17. Isso nos leva a compreender mais detalhes ainda, inclusive da localização desse jardim aqui nos versos 10 e 14 agora. Observe o que nós vamos analisar, os versos 10 ao 14. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é o fato de que a localização do jardim aqui não é para nós um mistério. Não é para nós aqui algo misterioso, mas veja que a localização geográfica que é dada aqui nesses versos foi para que os israelitas, veja que Gênesis, só para que você lembre, o contexto histórico, Gênesis foi escrito no contexto do deserto. O povo de Israel estava ali ouvindo o início da sua própria história, com Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3. Então veja que a localização do jardim foi dada aqui nesses versos para que esses israelitas, não é que eles viessem procurar o que estava perdido, mas pelo contrário, os versos 10 ao 14 nos dá o detalhe dessa localização geográfica, já que naquela época não tinha GPS, mas o detalhe da localização geográfica era para que eles não se esquecessem do significado que este lugar aponta para o descanso que Deus haveria de preparar para o seu povo. Não é para que eles viessem procurar o que estava perdido, mas é para que eles, por causa do pecado, o pecado nos faz esquecer das coisas boas. O pecado, quando nós estamos em situações onde nós estamos pecando contra Deus, seja em nossos pensamentos, em nossas atitudes e postura, como também nas todas as obras que realizamos, quando nós estamos em pecado, meus irmãos, não vem na nossa mente, no ato do pecado, o desejo de agradar a Deus. Não vem na nossa mente, em nossos pensamentos, o desejo de você pensar na pessoa e no ser de Deus. Pelo contrário, no momento, no ato dos nossos pecados, o nosso prazer, ou pelo menos a perspectiva de prazer que um pecador tem no instante dos seus pecados, é simplesmente o prazer de algo que está pervertido, corrompido de si mesmo. Então veja que o relato dos versos 10 ao 14 em dizer que lugar era esse em que esse jardim se encontrava, era para lembrar, não se esqueçam da morada que Deus tem preparado para vocês. Era para, inclusive, eles se reportassem ao lugar de descanso onde Deus havia prometido, que era chamado de a terra prometida, que Deus havia de dar ao seu povo. O jardim não estava localizado em um lugar inóspito e morto. Pelo contrário, o jardim do Éden era rodeado de vida e com todas as condições propícias para a preservação dela. O texto aí nos diz que o jardim se situava em um lugar que era regado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não nos cabe nesse momento tratar disso, mas apenas para que você entenda o significado da menção da região aqui, ou da parte geográfica, quando ele menciona 4 braços de rios. Quando ele está nos lembrando que, a partir desses 4 braços de rio, ele está nos lembrando de um lugar que era constantemente regado, e por meio desses rios havia a preservação de todas as condições necessárias para que houvesse ali um lugar
de descanso. Ele menciona os rios Pison. Pison significa aumento, crescente. Ele menciona o rio Gion, que significa agitar, ou também significa nascer. Eu imagino que as duas palavras elas estão ligadas ao nascimento de uma criança. O parto de um recém-nascido sempre é agitado. O nascimento ou o surgimento da vida sempre envolve uma agitação. Então ele relaciona esses dois termos em dizer a agitação e ao mesmo tempo um nascimento. O nome Tigre significa rápido. Um rio que, imagino eu, realmente, sua correnteza era rápida. E o quarto rio, que se chama Eufrates, que significa irromper ou frutificar. Aquela região extensa em suas dimensões nos apontam aqui para duas coisas importantes. Primeiro, o que Deus havia preparado para os descendentes de Adão e Eva, porque uma casa foi construída para os nossos primeiros pais. Mas e os seus descendentes? Onde eles morariam? Pensou nisso? E eles, onde é que eles iriam morar? Se os nossos primeiros pais tinham um lugar perfeito, adequado, confortável, protegido para a sua moradia, em condições absolutamente perfeitas, mas e os seus descendentes? Ele nos lembra que os seus descendentes iriam desfrutar de conforto, beleza, provisões, riquezas e felicidade, tanto quanto seus pais no jardim, porque eles iriam se multiplicar. Deus não disse isso? Deus não, inclusive, os abençoou dizendo, sede fecundos e multiplicai. E o que ele disse depois? Enchei a terra. 4 braços de rio, que nos revelam a extensão de como essa dimensão geográfica, nos mostrando como era todo o planeta Terra quando Deus colocou Adão e Eva no jardim. Estes rios, desde a sua nascente até as suas fossas, percorrem uma extensão de muitas terras como um indicativo de abundância e recursos em todas as regiões do planeta Terra. A abundância é uma das evidências de uma rica e inesgotável fonte de recursos e da preservação da vida. Mas em segundo lugar, também, ao contrário dessa primeira evidência, em segundo lugar, é também a evidência dos efeitos do pecado em todo o mundo criado após a queda. Olhe o capítulo 3 e verso 17, livro de Gênesis. Abra a sua Bíblia. Gênesis 3, verso 17. Segundo ponto importante na menção da localização geográfica do Éden é quando nos reportamos a essa triste realidade do drama da queda, quando ele diz, o Senhor Deus disse a Adão, maldita é a terra por tua causa, maldita é a terra por tua casa. Isso eu gostaria que você está percebendo que as aplicações que estão sendo feitas dentro desse contexto nos remonta a qual lugar, qual ambiente? É aqui o pátio da escola, onde a igreja se reúne todo domingo? Sua casa, seu lar. Eu não sei se você mora de aluguel, como eu, ou se você mora em casa própria, apartamento próprio, financiado. Eu não sei qual é a dimensão ou o tamanho da sua casa. Já morei em casas pequenas e estou morando atualmente numa casa consideravelmente grande, que dá trabalho para arrumar. Eu não sei se você mora só você, sua esposa e seus filhos, ou se de repente, por providência divina também, mora junto com você, talvez alguns dos seus familiares que, por questões e circunstâncias, vocês estão juntos. Um sobrinho, um enteado, sua sogra, ou seus sogros, seu pai ou sua mãe, um cunhado ou uma cunhada. Não sei. A grande questão é como é esse lar, seja quem estiver dentro dele.
E ambiente é esse? É um ambiente que foi, a realidade que nos é constatada é que um ambiente que foi contaminado antes mesmo de que viesse a ser edificado esse lar, mas foi contaminado com essa declaração do próprio Senhor Deus: maldita é a terra por tua casa, por tua causa. Eu gostaria, meu irmão, meu querido irmão, que você já tem sua esposa e seus filhos, ou você talvez já tenha somente a esposa, os que estão recém-casados especialmente. A primeira coisa que deve vir à sua mente, e você se lembrar, todas as vezes que você chegar em casa, abrir o portão da casa, ou abrir a porta da sua casa, não se esqueça do que o Senhor Deus disse a Adão, e que resultou inclusive na expulsão dele daquela casa. Todas as vezes que você colocar o seu pé, abra a porta e não se esqueça do que Deus disse para Adão, porque também Deus disse para você: maldita é a tua casa por sua causa. Por causa dos seus pecados, meu querido irmão, os seus pecados vão repercutir na vida, no comportamento, nos pensamentos da sua esposa e dos seus filhos. Talvez eles não te venham orando, mas se você tem tido vida de oração, eles sabem que você está orando. E eles também vão ter uma vida em abundância e abençoada, porque eles vão ser crentes. Talvez eles não te vejam, ao contrário disso, eles não te vejam sozinho, em algum lugar, em secreto, sabe lá Deus fazendo o quê? Praticando sabe lá Deus o quê? Mas eles não estão vendo, porque você esconde os seus pecados deles. Mas isso vai influenciá-los também, porque maldita é a terra por tua causa. Você é o representante da sua casa. Você é o responsável pela sua casa. Tudo que você falar, pensar, desejar, e o que você fizer e o que você não fizer, vai influenciar sua esposa, os seus filhos e até a terceira e quarta geração dos seus descendentes. Você imaginar que aquele lugar, depois da queda, o Jardim do Éden, e aquela região, que era um lugar de uma beleza exuberante, como ouvimos a descrição de um nosso irmão antigo puritano, como ele descreveu, como era aquela casa, aquele jardim, e agora se tornar um lugar totalmente desfigurado, irreconhecível, comparado ao que era antes da queda. Se era um lugar cheio de vida, irmãos, com árvores frutíferas, banhado de muitas águas, agora aquele lugar está seco, árido, deserto e sem vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já teve a curiosidade de olhar no mapa onde exatamente fica essa menção geográfica? É curioso e ao mesmo tempo espantoso o que era e agora o que é. Eu não estou dizendo apenas das condições, das características ali física daquele lugar, que hoje não tem nada naquele lugar. Não há vida mais naquele lugar, porque aquele lugar ficou árido, deserto. Mas nos lembrarmos, hoje, quem habita aquela região ali, que é situada na chamada antiga Mesopotâmia, que também foi a terra do nosso patriarca Abraão, e que Deus disse para ele: sai dessa terra, abandona a sua parentela. Isso tem uma dimensão pactual, dele lembrar que aquele lugar que era uma antiga habitação por causa desses primeiros descendentes de Adão, aquele lugar está amaldiçoado. Sai dessa parentela, sai desse lugar e vá para uma terra, uma nova terra. Você lembra disso em Apocalipse? Uma nova terra e um novo céu. Uma nova terra. Lhe mostrarei uma nova terra. Sai desse lugar. Esse lugar não lhe pertence mais, esse lugar não é mais a sua casa. Aquele lugar hoje, não sei se alguns já sabem, mas os que não sabem, aquele lugar hoje, curiosamente, onde era o Jardim do Éden, está exatamente entre Irã e Iraque. Irã, Iraque. Nunca mais o sangue deixou de ser derramado naquela região. Constantemente aquele lugar
vive em guerra. E é um lugar árido, deserto, sem vida. Agora, eu gostaria que você olhasse para o verso 15, que é o último ponto do nosso sermão. Verso 15 nos leva de volta ao reduto de um lar. Vamos sair dessa realidade aqui e vamos experimentar mais um pouquinho de algo que seja bom nos relatados agora no verso 15. Vamos voltar ao reduto de um lar, aqui do jardim. E veja que há uma relação entre os versos 10 ao 14 com o verso 15. Quando ele nos lembra a abundância, a estabilidade e a prosperidade de uma casa, que é também a abundância e a prosperidade não apenas daquele reduto em particular, mas uma casa em abundância, próspera e estável. Uma casa pacífica também é uma casa que vai promover na região onde ela está, na sociedade em que ela está inserida, também abundância e prosperidade e paz. Quer ver uma prova disso? Vá para o Salmo 128. Abra sua Bíblia no Salmo 128. Ele diz, bem-aventurado, ele começa do homem, e depois ele direciona para a casa dele, e depois ele vai dizer como a casa desse homem, influencia a sociedade. Ele diz assim, bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é feliz. O que é o jardim do Éden? É o lugar da felicidade. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, que está relacionando isso com o Éden, um jardim. Será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião. Ele diz aqui, a capital da cidade onde está esse lar. Abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Agora ele amplia isso para uma sociedade maior. Ele não fala mais daquela região pequena onde está aquela casa, aquela cidade. Agora ele diz, paz sobre Israel. Ele fala de uma nação inteira por causa de uma casa. Você já pensou que é a sua vida refletindo lá com seus vizinhos, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e também no seu país? Já pensou nisso? Que a sua vida modesta, simples e comum do lar reflete, seja para o bem ou para o mal, a vida não apenas da sua esposa e dos seus filhos, mas também vai refletir para o bem e para o mal, o bairro onde você mora, o lugar onde você trabalha, o seu estado e o seu país. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas onde começa a felicidade? Onde começa o gozo da contemplação da glória de Deus? É num lar. É num lar. É na sua casa. É na minha casa. Uma casa limpa refletirá também em ruas limpas, bem calçadas, supermercados e comércios, estabelecimentos públicos ou privados também limpos e bem organizados. Um lar pacífico, de bons hábitos e costumes também adorna uma sociedade que ela vai se tornar, por causa desse lar também, uma sociedade pacífica. Não é pacifista. Pacífica. Vai se tornar uma sociedade ordeira, porque essa casa é ordeira. Vai se tornar uma sociedade de bons princípios e costumes, porque também esse lar possui bons princípios e costumes. Em suma, irmãos, o jardim era o lugar onde Deus colocou Adão para cultivar, e agora eu quero que você se atente a esses dois verbos, cultivar e trabalhar, cultivar e guardar. Então, colocou Adão para cultivar. Cultivar significa servir, trabalhar
ou a palavra que mais me chama a atenção aqui é produtividade, é produzir. Aqui temos uma constatação de que a casa de Adão, aquele jardim, não era grande ou perder de vista, mas era um lugar acessível, onde Adão poderia ter conhecimento de tudo o que acontecia na sua casa, naquele jardim. Isto nos lembra a máxima de que tudo o que acontece em casa também acontece fora dela. Eu lembro que eu ouvi muito a minha mãe dizendo isso para nós. O que acontece dentro de casa também acontece fora dela. A primeira de todas as coisas que devemos aplicar muito bem, e eu creio que você mesmo já deve ter deduzido a partir aqui do texto bíblico, é que Deus não criou o homem para ficar ocioso. Deus não criou o homem para ficar parado. Acordar cedo, se me permite um exemplo bem prático, acordar cedo, madrugar, é princípio bíblico. É princípio bíblico. O trabalho dignifica o homem. Isso começa em Gênesis capítulo 1, porque Deus trabalhou. E o trabalho dignifica o homem porque foi Deus quem estabeleceu a lei de trabalharmos. Veja que ele está nos indicando aqui o fato de que o homem, ele tem 2 deveres máximos aqui em suas funções, de cultivar e guardar. Cultivar significa que, irmãos, como eu já disse, ser produtivo. Homens devem ser produtivos, devem fazer suas mãos prosperarem o resultado do seu trabalho. Eu não estou aqui me limitando a dinheiro, não estou me limitando aqui a questões de riquezas materiais. Ela faz parte. Mas eu estou falando de cultivar o que é de maior importância na vida de um homem e da sua família. O lugar onde mais ele deve cultivar e promover prosperidade em todos os recursos que lhe é dado é a sua alma. E a alma e a vida dos seus familiares. O trabalho de um homem deve produzir alimento para não apenas alimentar o corpo, mas ele deve ser produtivo para produzir ou receber alimento e também dar alimento para o coração, primeiro dele, e depois alimentar o coração e as almas dos seus familiares, da sua esposa e dos seus filhos. Homens, preste atenção nisso. Vocês devem ser capazes de suprir, cultivar, crescer, edificar com a lei de Deus, como nos diz os versos 16 e 17, o coração da sua esposa e dos seus filhos. Eis aí o campo em que um homem deve mais se dedicar nos seus afazeres. O coração de sua esposa e dos seus filhos. É dever deste homem jogar a semente do evangelho, lançar mão do arado, adubar esses corações, regar de tempos em tempos as mudinhas da sã doutrina das Escrituras, para que elas sejam mais e mais fortalecidas com a graça de Deus no coração da nossa esposa e dos nossos filhos. Fazer as boas amarras em seus troncos e caules da doutrina sólidas das Escrituras, para que eles ali sejam mais e mais fortalecidos e rígidos, firmes com a graça de Deus. Podar os galhos fracos e corrompidos pelo pecado no coração da sua esposa e dos seus filhos, e contar, apesar de todo esse trabalho, além de todo esse trabalho, ainda contar com o gracioso poder e também o tempo em que o Espírito Santo irá fazer destas árvores frondosas, frutíferas, que vão produzir frutos excelentes da salvação em Cristo Jesus. Um pastor reformado, ele certa vez disse isso aqui no contexto do final do século XVI para o século XVII. Ele disse o seguinte: eu não conheço outra coisa que contribua para o avanço desta boa obra
e grande obra de levar a família a pôr em prática e a valorizar ainda mais a vida religiosa no lar. É aqui que a reforma precisa começar. Meus caros irmãos, homens, o lugar e a hora de grandes e profundas mudanças e reformas na vida de uma igreja e de uma sociedade não é outro lugar senão a sua própria casa. É a sua própria casa. Não espere isso do seu pastor, porque o seu pastor também é um homem e ele precisa cultivar isso no coração da sua esposa. E dos seus filhos. Eu sou homem como vocês. Não há hora e outro lugar onde nós temos que lançar mão do arado e não perder tempo, não perca tempo, os seus filhos estão crescendo. No casamento, a gente descobre algumas coisas com o tempo, em que muitas vezes nós, homens, somos responsáveis e culpados quando, em determinados momentos, os nossos familiares, a esposa e os filhos, eles não têm prazer de vir na casa do Senhor. Porque é uma conexão entre a igreja e o nosso lar. Se os seus filhos se desviarem dos caminhos do Senhor, se sua esposa lhe abandonar por algum motivo que seja, a culpa é sua. Você é o responsável pela sua casa. Torne-a um jardim, cultive-a. Tire as ervas daninhas que estão se espalhando, seja em qual cômodo for dessa casa. Ainda há tempo. O seu próximo é a sua esposa e os seus filhos. Aos solteiros, preste atenção no que a palavra de Deus está ensinando vocês a se prepararem, porque agora não é hora de vocês se preocuparem com outra coisa, senão que deva ser cultivado no coração de vocês apenas a palavra de Deus. Vocês não têm outra obrigação a não ser essa. Não se preocupem como será todo o processo em que Deus vai providenciar um homem ou uma mulher para que você se case com ela. Mas cultive a palavra de Deus no seu coração, porque haverá um momento de teste, de provação como foi no Éden. E você será provado e testado quando lhe vier propostas das mais variadas possíveis. Um lar que pode começar onde há vida, ou um lar que pode começar já ameaçado de morte. Salmo 1, verso 3, nos diz que o homem é como a árvore plantada junto à corrente de águas. A linguagem do Éden, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha o Salmo 127, verso 3, até o verso 5, que ele nos diz. Ele vai dizer que a herança que o Senhor nos dá são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, porque feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será jamais envergonhado quando ter que pleitear com os inimigos à sua porta. Filhos, homens. Filhos, homens, vocês estão sendo criados e educados
não para que vocês se tornem príncipezinhos com mão lisa. Vocês estão sendo educados para que vocês se tornem homens e não meninos pelo resto da vida terrena que Deus tem contado para vocês. Principalmente a sua mãe, o que a sua mãe espera de você, meu querido jovem e adolescente, até você, meninos, é que o dia que o seu pai for, geralmente o primeiro que Deus leva é o homem e não a mulher. A expectativa da sua mãe, de toda a criação, investimento e esforço que ela deu, como também o seu pai, é que você se torne o resgatador dela, porque ela vai ficar sem um marido, ela vai ficar sem um provedor. Triste, vergonhoso, vexatório, humilhante é quando uma mãe, e até diria um pai, não podem contar com seus filhos na juventude. Eles têm força, eles têm vigor físico, mental, emocional, mas não passam, às vezes, em alguns instantes, de parasitas sugando os recursos desse jardim, que a muito custo e esforço foi plantado. Ele diz que o homem deve, em segundo lugar, guardar. Este verbo tem dois sentidos aqui no verso 15. Ele está dizendo que o homem deve proteger e liderar a sua casa. Na verdade, irmão, essas duas atividades ou deveres, elas têm uma só função aqui. Proteger e liderar nos indicam um único objetivo. O homem tem a obrigação e o dever de promover o bem-estar dentro da sua própria casa. Por isso, eu me adianto apenas a dizer por que Deus ordenou aos homens, lá em Efésios capítulo 5, Ele ordenou aos homens, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. Guardar é proteger e governar. Amor aqui, irmãos, é sinônimo de bem-estar, ou de um homem que deseja sinceramente e verdadeiramente o bem de uma pessoa muito querida. Ele deseja sinceramente e verdadeiramente o bem do seu próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo significa desejar o bem da sua esposa e dos seus filhos, aqui no contexto de Gênesis capítulo 2. Proteção e a liderança de uma nação, de uma sociedade, de uma igreja, será a mesma que colocada em prática também nas nossas casas. Uma sociedade, uma nação desprotegida é porque as casas, os lares estão também desprotegidos. Homens não protegem suas esposas quando as adulam ou bajulam. Homens não protegem seus filhos quando eles mimam, subestimam uma aparente superficial camada falsa de ingenuidade e inocência desde a tenridade dos nossos filhos. Seu filho nasceu em pecado, sua filha nasceu em pecado. Homens não protegem os seus filhos dando tudo aquilo que eles querem. Se você não pode contar com o seu pai e a sua mãe agora na juventude, na instrução que lhe cabe, porque talvez eles não têm condições espirituais de lhe suprir nisso, Deus te está lhe dando a oportunidade nesta grande casa de você ter pais espirituais que são os seus pastores e os seus presbíteros, para que eles te orientem e te instruam conforme a palavra de Deus. Você, meu querido irmão,
Você não vai proteger a sua filha ou as suas filhas simplesmente tornando-as princesinhas para o resto da vida delas. Num casamento, a maior ruína, quando o casamento dá errado, a maior ruína é quando uma mulher que não foi bem instruída, uma moça que não foi bem instruída pelo seu pai, e que esse pai não cumpriu com a sua responsabilidade de preservá-la pura, para que entregue-a a um homem que realmente Deus lhe colocar na sua vida, vai ser a ruína de qualquer homem com quem ela se propôs a casar. A geração dos nossos filhos não saberá o que é superar problemas, meus irmãos. Não saberá o que é superar perigos e grandes frustrações na vida, se eles ou elas não forem educados como homens e mulheres. Você, meu caro irmão, não deve educar o seu filho para ser esse príncipezinho, mas para ser um homem. Nossas filhas não devem ser educadas para serem princesinhas, mas para que elas sejam futuras mulheres piedosas, amáveis, firmes, boas donas de casa, boas mães para os seus filhos. Nós estamos em uma grande crise nos nossos dias com relação a isso que eu estou aqui aplicando a nós. Uma grande crise. Mas eu quero chamar a sua atenção que a crise é uma grande oportunidade. Aproveite esta oportunidade, meu querido irmão, e imediatamente guarde, proteja a sua casa, lidere a sua casa, ame o seu próximo como Jesus ordenou, porque o seu próximo, repito mais uma vez, é a sua esposa e os seus filhos. O que é ser um homem útil na sociedade? Você já pensou nisso em alguma vez na sua vida? O que é ser uma pessoa, um homem relevante para os nossos tempos? Eu gostaria de dizer que não é a igreja que vai responder essa pergunta, e muito menos as universidades, a ciência, ou inclusive, e muito menos o Estado. Esta é uma pergunta muito íntima, muito particular, muito individual. Ela só pode ser respondida no seu coração. Mas eu gostaria de dar uma singela ajuda com alguma referência que a gente pode ter na história de alguém que significativamente contribuiu e foi relevante para a sociedade da sua época. William Gouger, que nasceu em 1575 e faleceu no ano de 1653. Foi um homem muito útil ao nosso Senhor. Ele pregou 3 vezes por semana durante 45 anos da sua vida. Ajudou os pobres, foi mentor de outros pastores, escreveu 11 livros. Inclusive, nesses 11 livros, ele escreveu um comentário inteiro e profundo da Epístola aos Hebreus. 11 livros durante toda a sua vida. E ele serviu na Assembleia de Westminster como um daqueles membros, ajudando a redigir as excelentes normas doutrinárias para a igreja. Ele se dedicou à oração e à palavra. Ele e Elizabeth, sua esposa, tiveram 13 filhos, dos quais 8, somente 8, chegaram à idade adulta. A família Gouge conheceu grandes aflições, mas a família de Gouge também conheceu um grande Cristo. Um contemporâneo de Gouge afirmou que ele trabalhou arduamente para magnificar Cristo e se humilhar. Com o espírito de oração, William Gouge liderava diariamente a família no culto doméstico. Ele também conduzia a família com grande amor. Alguém fez o seguinte comentário sobre ele: ninguém, nem a esposa,
nem os filhos, nem os empregados com quem conviveu e trabalhou durante todos aqueles anos, jamais chegaram a notar um semblante irado ou ouvir uma palavra irada da parte dele contra qualquer um deles. Eu não sei o que você esperava ouvir desse homem chamado William Gouge. Talvez você estivesse na expectativa de ouvir que ele tenha ganhado algum prêmio notório por sua intelectualidade ou qualquer outra coisa que fosse relevante para a sua expectativa humana. Mas nesse relato aqui, ele foi apenas um homem simples, modesto, usado por Deus para cultivar e guardar a palavra de Deus em sua casa e posteriormente, consequentemente, quando ele foi pastor na sua igreja local por 26 anos. Assim também, meus irmãos, era a vida no Jardim do Éden. Um lugar onde um homem simples, um homem comum, deveria ter uma vida simples e comum, com uma família extraordinariamente simples e comum, gozarem de uma felicidade e de um gozo inigualável na presença de Deus naquele lugar. Assim deve ser a sua casa, um lugar simples e comum, com uma esposa extraordinariamente simples e comum, e com os seus filhos de uma vida simples e comum. Mas não é uma vida qualquer. Ser simples e comum, meus irmãos, não é ser simplesmente um qualquer um, mas é uma vida extraordinariamente agradável, onde a abundância da graça e da beleza de Cristo tem preenchido os espaços de cada cômodo e corredor deste lar, dessa casa. Um lar onde o brilho da glória de Cristo tem refugido com grande poder a cada momento, e rotina dessa família tão simples e comum, mas que é extraordinariamente o jardim de Deus. Sua casa é um jardim? Sua casa é um jardim? Vocês estão ouvindo? Sua casa é um jardim? Amém. Coloque-se em pé e vamos orar.